Minha gente, vamos então falar um pouquinho sobre impureza. E a palavra impureza, lá em Gálatas 5,19, ela era utilizada para descrever o pus de uma ferida não desinfetada. E na língua grega, a catarsia é um vocábulo que sugere a imagem de uma ferida suja, infeccionada, ou o conceito de depravação moral, e traduz a ideia de más intenções e de pensamentos imorais, os quais acabam se desdobrando em atos e palavras que se concretizam em práticas e relacionamentos sexuais não naturais. E aí, onde fica a questão? No blog tá as notas, tá? Se vocês quiserem consultar, é só ver as obras. E o que a gente observa? A palavra que a gente traduz como impureza era uma palavra que naquele tempo as pessoas utilizavam quando se falava do pus que está em cima de uma ferida, que não foi limpa, né, que não foi lavada, que você não tratou. Então a impureza ela tem esse tom, né? Ou seja, para Deus a impureza é uma coisa mais ou menos assim. Qual de nós aqui gosta de ver uma ferida purulenta? Pode ser de uma pessoa que a gente ame muito, mas ainda assim a gente não gosta de ver, certo? Então essa palavra é que foi empregada para falar dessa obra da carne que tem a ver com a depravação moral, os pensamentos imorais, as intenções imorais, de modo que essas coisas acabam se desdobrando, seja em atos ou palavras. É aquela pessoa que ela não consegue deixar de pensar em algo do tipo, deixar de falar em algo do tipo, e tudo geralmente gira em torno disso, entende? Porque aquilo ali é praticamente assim, é como se vocês sabem que assim, o câncer, enquanto ele está num determinado lugar, você vai lá, corta, tira e faz o tratamento, radioterapia, quimioterapia. Mas quando ele está em metástase, como é que você vai fazer? Está espalhado no corpo todo, tu não tem como tirar o corpo todo, entendeu? Então a impureza ela vai mais ou menos assim, é aquela coisa que vai sendo alimentada, daqui a pouco ela faz parte da vida do indivíduo. Então o que ele olha, o que ele ouve, o que ele cheira, o que ele fala, o que ele pensa, está tudo daquele jeito, certo? E a impureza sexual é a poluição da emoção e da mente. Agora eu até lembrei a dona Pureza, né, da escolinha do professor Raimundo, não é isso? Ele só pensa naquilo, né? Então assim, é até interessante, né? O nome da mulher é Pureza e combina com impureza. Não, é Bela, Dona Bela. Ah, é Bela, Pureza era Cláudio Gimenez, era outra coisa. Então, obrigado, foi bom. Rapaz, viu? Tá vendo? A memória dele é boa. Então o que acontece? Não, mas agora não tem mais, né? Tem. Olha aí. Tá explicado. Ou seja, para mim não existe mais, mas ele vai lá, entendeu? Tem todos os personagens. Aí, tá certo, é isso aí, bacana. Então, a impureza sexual é a poluição da emoção e da mente. É aquele caso, a pessoa impura, ela vê maldade em tudo. Então é uma frase, é uma conversa, é uma risadinha, assim, a pessoa foi legal, olha lá, tá me dando mole, entendeu? Então é uma coisa mais ou menos assim, é como se não houvesse outra coisa na vida, entende? E aí, essa poluição, né, da emoção e da mente é porque a pessoa impura, ela vê maldade em tudo, porque a sua sexualidade está deturpada, e o seu egoísmo está sendo nutrido constantemente, o que contribui para que os freios morais sejam cada vez mais soltos. Observe bem, é como se de repente você olha para a pessoa como se a pessoa fosse apenas um corpo, certo? E no seu pensamento egoísta, não interessa se é a namorada do teu irmão, não interessa se é a tua madrasta,
Tá dando para entender? Não interessa se é a mulher do teu vizinho, não interessa se é o namoradinho da sua filha, não interessa isso. Por quê? Porque a pessoa, ela tem o seu egoísmo cada vez mais nutrido. Se eu vou ferir alguém, se vai machucar alguém, se alguém vai se sentir traído, se a minha melhor amiga não vai mais confiar em mim, ó, não tem mais, porque a pessoa chegou nesse nível. Então os freios morais vão sendo cada vez mais soltos, e isso contribui também para que o amor e a fidelidade a Deus e ao próximo sejam prejudicados continuamente, de modo que as relações afetivas e familiares sejam destruídas. Porque o que vai acontecendo? Você pode amar a Deus, mas você, cada dia que passa, fica cada vez menos forte para vencer isso, e você fica cada vez mais inclinado a quê? A atender o seu apetite particular, independente se você vai ferrar com a vida de alguém. É como, por exemplo, vamos pensar num abusador de um menor. Lá na frente, aquele cara ou aquela moça vai pensar assim: caraca, eu fiz isso, eu fiz aquilo, o cara fez aquilo comigo e tudo tal. Na época, aquela menina ou aquele menino, apenas pelo prazer sensorial, foi na onda. Mas depois que caiu a ficha, caraca, fulano me zoou, pô. E aí vem a vergonha, né? Pô, eu vou contar? Não, pensa assim, imagina, eu vou contar que fulano fez isso? Ou então, se eu for denunciar, vai todo mundo ficar, ainda mais na internet, né? Bem que gostou, né? Aí fica aquele negócio todinho, ou seja, tem gente até que se suicida, cara. Então você percebe que assim, a pessoa que dá vazão para isso, ela ferra com a vida dos outros, entendeu? Como é que, por exemplo, fica uma situação, né, de um pai, né, de uma moça dessa, ou de um menino desse, ou de repente uma situação que era o melhor amigo da família, era um colega de trabalho, era um parente, era um irmão, cara. Então, assim, ou de repente, né, poxa, era o próprio pai, era a própria mãe, assim, é um negócio que, pô, a pessoa que sofreu a situação vai levar isso para a sepultura, vai fazer terapia, vai ressignificar, mas, pô, é uma cicatriz, entendeu? E aí, só que quem está nessa situação de alimentar o pensamento impuro, ou que já foi dominado pelo pensamento impuro, ela já vai para o próximo nível, que é o da libertinagem, entendeu? Porque isso que eu falei aqui, dessas ações, são ações decorrentes de um pensamento contaminado, né? E enquanto o pensamento não está contaminado, a coisa está só aqui na nossa cabeça. Mas uma vez que o pensamento foi contaminado, vai chegar uma hora que assim, a pessoa ela não vai conseguir mais se conter. É igual ao vício. Exatamente. Não, e se a gente observar bem, quando chega no nível da libertinagem, já chegou no vício. Porque é aquela situação que eu sou obrigado, mais uma vez, a citar uma filósofa que não sai da minha mente, né? A senhora Tati Quebra-Barraco, não sei se é a senhorita, né? E em que ela fala, elas estão descontroladas. Entendeu? Rapaz, o cara conhece muito de cultura geral, hein? Do Chico Anísio a Tati Quebra-Barraco. Como é que é? Marquinhos. Entendeu? Então, diante de uma situação dessa, olha como é que são as coisas. Aquilo que hoje eu não sei qual é a expressão, mas a coisa de 15 anos atrás era muito comum, né, usar a expressão perdeu a linha. Então, se perdeu a linha, acabou. Entende? Assim, Hoje também. existe a expressão perdeu a linha ainda? Não, porque assim, aqui no ambiente que eu vivo, eu não conheço esses negócios mais, entendeu? Aí nessa situação, a gente observa isso. E, dando continuidade aqui ao parágrafo seguinte, a impureza é um dos problemas que eu e você, não se choque com isso, né? Mas que eu e você, mesmo na condição de cristãos, podemos ter.
tanto na área da emoção quanto na da mente. Por exemplo, a tua mente pode até reprovar, mas agora, pô, teu coração acelera, aquilo mexe contigo, entende? Ou de repente é algo que assim, aquilo não fede nem cheira para você, mas nisso que tua mente é assaltada com aquilo, aquilo começa a ficar mexendo com o seu imaginário, e isso requer muita atenção nossa, porque mesmo que não façamos algo imoral, ou que ninguém tenha nos flagrado em algum ato, ainda assim corremos o risco de ficar com a mente e a emoção contaminadas, apodrecendo nossos pensamentos, sentimentos e expectativas. Por isso, devemos lutar para de alguma forma fazer uma faxina em nosso mundo interior, assim como cuidamos da higiene pessoal diariamente. Tem desculpas que amenizam, mas não apagam. Não, com certeza não. É como eu falei, por exemplo, imagina, o rapaz, ele perde a linha com a namorada do irmão. Pode ser irmão, cara. A menina pode até se tornar ex-namorada, mas aqui o olho no irmão, acabou. Entendeu? Que é o seguinte, era minha namoradinha dos meus 18 anos, casou com outro cara, seguiu a vida dela, pô, mas nesse cara eu tô de olho. Casou, tem filho, tem sobrinho, ó, se eu não estiver em casa, meu irmão não entra aqui. Deu para entender? Porque a coisa fica para sempre. Pô, mas eu pedi desculpa. Ô, velho, desculpa, mas assim, eu também te peço desculpa. É como um juiz que deixa de dar um pênalti para um jogo decisivo e depois pede desculpa. Aí, entendeu? É aquele caso, porque assim, é um fato que você não tem como voltar atrás. Viu a questão do amor ao próximo? É isso aqui, ó. Não, misturou as coisas. Meu irmão não entra aqui. Olha só, mas isso não é falta de amor, isso é preservação. Vai preservar. Ué? Não, olha só. Então, não, Eu sou obrigado a conviver. vocês estão percebendo a diferença do que eu estou falando do que ele está falando? Não, você falou que o irmão é. Olha só. Não, se ele entra com amor, se ele tem um amor ao próximo, não, ele vai entrar aqui agora, mas cuidado com ele. É diferente, agora não entra mais aqui. Sem mim? Sem mim. O cara catou minha namorada, eu vou deixar minha esposa ali? Demora até comigo. Eu vou dar. Esse irmão está mais perigoso do que eu pensava. O que acontece? Fernando, olha só. São duas coisas diferentes. Porque observe bem. O cara me deu uma facada. Eu perdoá-lo tem a ver com não ficar alimentando algo no meu coração. Pô, o cara me deu uma facada, miserável, desgraçado, não sei o que e tal. E isso tem a ver com não perdoar. Perdoar não é sinônimo de assim, pô, vou abraçar de novo porque agora ele não vai mais me dar facada. Ele não abraça, ele te dá outra. Tu tá entendendo? Pô, imagina, eu crio escorpião. Eu fico assim, escorpiãozinho, aí briga aqui, passa lá. É um escorpião, gente. Pô, é uma hora. Imagina, é um negócio que assim, tem coisa que a gente precisa entender que a pessoa, se ela é assim, ou se ela decidiu ser assim, ou se ela construiu isso na vida dela, isso não é um problema nosso, isso é um problema dela. Então eu não sei se dá para perceber. É como, por exemplo, imagina, digamos, uma coisa é assim, pô, o cara era matador e agora é crente, o cara era gay e agora é crente, e ele está vindo para a igreja, é uma coisa. Agora, uma pessoa que foi vítima dessa pessoa, professor, poxa, até perdoa, mas a confiança, entendeu? É complicado, é igual, imagina, trazendo para a Bíblia, imagina você confiar no rei Davi, você soldado da guarda, tudo mais, você confiar nele ver a sua esposa, o quê? você ir para a guerra. Já vou logo falar, minha filha, o banho é aqui dentro, entendeu? Tu não é nem maluca de fazer um negócio desse. Então, observe bem que assim, é uma questão de autopreservação. Por exemplo, eu não tenho ódio das pessoas que passam na minha rua, mas o meu portão está trancado. Isso não tem a ver com não perdoar ou não amar. Isso tem a ver com eu me proteger. Por exemplo, eu saí de lá do carro, eu tranquei a porta. Não é que eu odeio as pessoas que estão passando.
É questão de eu me preservar, eu quero voltar para casa. Então, assim, esse tipo de situação, eu não sei se dá para observar, deixa eu ver aqui, é que a ideia é o que? Como eu falei, por exemplo, o Guilherme de Pádua lá acusado do crime da Daniela Pérez. Ai meu Deus, o nome da mãe dela? A escritora Glória Pérez, isso. A Glória Pérez ficar assim, se machucando por dentro, você entende, era a mãe da garota, entende? E assim, eu entendo que bom seria que perdoasse para sofrer menos, mas o que acontece? Não tem como se apertar um botão num negócio desse, até mesmo porque não apenas morreu, mas foi uma morte com requinte de crueldade. Então é uma situação. Agora, por exemplo, ele vai para a igreja, ele está tendo a chance de viver uma nova vida. Daí, por exemplo, olha como é que são as coisas. Daí a uma moça querer casar com ele é diferente de recebê-lo na comunidade da igreja. Eu não sei se dá para perceber. Não é porque, mas as pessoas tinham que me dar mais uma chance. Não, você errou e você agora caminha com a consequência disso até conquistar essa segunda chance. É como, por exemplo, imagina, né? O rapaz, ele saía com todo mundo antes de ser crente, agora ele é crente. Mas a pessoa tem que entender que eu sou uma nova criatura. Não é a pessoa que tem que entender. Produzir, pois, frutos de arrependimento. E aí a pessoa vê isso e fala assim, eu vou arriscar confiar. Isso não é falta de perdoar, entendeu? Agora, no caso, a pessoa que foi diretamente ofendida, que no caso é a situação da Glória Pérez, é totalmente diferente das pessoas que estão vindo para a igreja. Então, por exemplo, a pessoa, você empresta um dinheiro para ela e ela não paga. O que acontece? Uma coisa é, cara, eu te amo, você é uma bênção, eu vou orar por você, você ora por mim e tudo tal. Só que assim, cara, na boa, enquanto você não me pagar, eu não te empresto mais. Então, isso não é que você não ama a pessoa. De repente fazer isso é até um gesto de amor. Entende? É como, por exemplo, aconteceu uma situação na minha igreja e eu, antes de pregar, eu falei, está acontecendo isso, e eu tomei a decisão de agir assim. Estou falando isso para não parecer que eu estou atrás do púlpito pregando e mandando indireto. Então aqui é fora da pregação, aqui é pregação. Aí quando eu terminei, eu falei, eu peço desculpa a vocês, mas assim, alguém tem que falar, alguém tem que fazer o serviço de mãe. Então, observe bem, não é que eu não ame a minha igreja, eu amo meus irmãos. Mas você vai deixar de falar se algo está acontecendo e tem que ser resolvido? Eu amo minha esposa, mas vai ter coisa que eu vou ter que falar com ela. Eu amo meu filho, mas vai ter coisa que eu vou ter que fazer. Isso não é falta de amor. Agora observe bem, perdoar tem a ver com o seguinte: doeu, e olha, vida que segue, bola para frente, deixa para lá. Entendeu? É mais ou menos assim. Ou seja, eu não vou me vingar, mas daí eu botar a cara a tapa de novo, ou a mão no fogo de novo, aí não, aí não tem a ver com ser amoroso, tem a ver com ser burro, é diferente. Então, vindo aqui, deixa eu ver exatamente a parte que eu falei, né? A gente tem que ter bastante atenção, porque mesmo que não façamos algo imoral, ou que ninguém nos tenha flagrado em algum ato, ainda assim corremos o risco de ficar com a mente e emoção contaminadas, apodrecendo nossos pensamentos, sentimentos e expectativas. Então o que acontece? De repente você está enchendo a sua mente de lixo, ninguém sabe, ninguém pegou, mas você está mudando, certo? Ou seja, suas células nervosas, nas sinapses que fazem, já estão criando algumas conexões. O cara que luta karatê tem algumas conexões neurais que o cara que não luta não tem. Por exemplo, o Evaldo
a experiência musical dele faz com que ele tenha algumas conexões neurais que o Fernando não tem. O Fernando, por exemplo, o que ele entende de carro, ele tem algumas conexões neurais que eu não tenho, entende? Então, ou seja, a pessoa que se enche de impureza, ela vai ter conexões neurais que alguém que não se enche não tem. Então, a única saída que você tem é não se alimentar. Uma vez se alimentando, comida você sabe como é que tira, né? Bebida você sabe como é que tira. Agora, informação, como é que você tira? Então, por isso devemos lutar para de alguma forma fazer uma faxina em nosso mundo interior, assim como cuidamos da higiene pessoal diariamente. A gente não está sempre preocupado? Por quê? Porque é aquele caso, vamos lá, se você não escova os dentes por causa de cárie, mas você quer namorar, você vai escovar pelo menos para não ficar sem namorar. Se você, por exemplo, gosta de fumar, né? E aí você, por exemplo, tá assim, eu não vou parar de fumar não, é mais forte do que eu e tudo. Mas você está indo para a academia e você está percebendo que o cigarro te atrapalha. E você está pegando mais gosto pela atividade física, pelo karatê, pelo jiu-jitsu, pela corrida, pela malhação. Você está se olhando no espelho, está vendo que a coisa está dando uma melhorada, aquela situação todinha. E o que acontece? A sua fonte de prazer foi mudando. A fonte que era no alcatrão e na nicotina, agora é em que? Na liberação de endorfina, né? A produção de serotonina. Você já está, por exemplo, com a dopamina te puxando para uma outra situação. Aí nesse caso, o que acontece? O cigarro já começa a ter pouca graça para você. Não é aquela luta para você deixar de fumar. Não, porque você não está focado em deixar o cigarro. Você está focado em melhorar a sua performance. Entendeu? É aquele caso, a mulher viu que seus ombros estão um pouco mais largos, você, entende? Aí, por exemplo, o marido percebeu que o teu braço está mais duro, você dá tchau, né? E a coisa ficou diferente. Então o que acontece? Aí o teu foco é outro, é uma outra realidade, certo? E aí nisso você acaba mudando. Então o cara da escovação dos dentes, a pessoa do cigarro, ou então a pessoa, por exemplo, que não gosta de tomar banho, mas ela começou a ficar com coceira, e aí ela percebeu que assim, eu vou ficar sempre gastando dinheiro com pomada, ou é melhor eu tomar banho todo dia? Então, ou seja, a pessoa começou a perceber algumas questões. Aí quando a pessoa, na mesma questão da impureza, ela começa a se proteger, se precaver, inclusive de si mesmo, a coisa começa a melhorar. Deu para entender? Eu não sei se vocês perceberam, não precisa de discurso moralista para isso, entende? Até porque não adianta ficar assustando o pessoal, cuidado que o diabo vai te pegar. O diabo não precisa te pegar só com isso, ele pode pegar com qualquer coisa, até com a vaidade de não acessar alguma pornografia, até com a vaidade de nunca ter traído a mulher. Ou seja, onde tem pecado, o diabo está lá. Então às vezes assim, eu não xingo palavrão, eu sou melhor do que você. Pronto, Didi já está aqui, montado. Isso aí, você é santo, você é consagrado. Pronto, acabou. Entendeu? Então, a questão toda é da gente perceber que Deus tem voos mais altos para a gente, a nossa vida pode ser melhor e a gente não deveria se permitir ser escravizado. Já que ninguém está vendo essa nossa área invisível, da mente e da emoção, nós precisamos vigiar. Como? Procurando nos policiar de todas as formas em relação à percepção da realidade. Porque, observem bem, tudo que a gente enxerga com a percepção que a gente tem. Tudo bem que é uma percepção emprestada. Assim, quem gosta do Lula não gosta à toa. Quem gosta do Bolsonaro não gosta à toa. Quem gosta de dançar a música da Anitta não gosta à toa. Quem gosta de ouvir Nelson Gonçalves não gosta à toa. Ou seja, algo foi apresentado para nós, algo foi repetido para nós. Algumas coisas fizeram sentido para a gente
por causa de uma série de coisas que já estava dentro de nós. E isso estava dentro de nós porque foi injetado diariamente, seja conscientemente por uma orientação, seja inconscientemente por fatos que ocorreram. Seja o pai dizendo, você nunca vai dar nada na vida, né? Seja a mãe falando, você é uma bosta igual teu pai. Seja de repente a música tocando, seja assistindo Caverna do Dragão, ouvindo o show da Xuxa, sei lá, mas assim, você foi sendo construído. E aí hoje você fala assim, eu gosto disso. Não, você não gosta disso apenas. Você de certa forma foi preparado, moldado, condicionado para de alguma forma gostar. E assim, dê graças a Deus se você passar por um ambiente que te ensine a questionar o condicionamento. Por exemplo, aqui eu estou provocando você a parar para pensar porque pensa no que está pensando e como está pensando e por que está pensando. Mas agora, muitas vezes nós não somos questionados a questionar, nós somos treinados para pensar de um jeito só. Então, eu preciso o quê? Procurar me policiar de toda forma em relação à percepção da realidade. É fácil? Claro que não. Não vamos esquecer que a maioria dos filmes, das novelas, das músicas, dos livros de romance e contos, das conversas, das postagens na internet, está carregada de erotização. Você pode reparar. Por exemplo, você vai ver uma propaganda de cerveja. Aí você vê o pessoal falando, vai verão, vai verão, vai verão, entende? Então, por exemplo, Gisele tinha uma raiva dessa propaganda, acho que ela até que denunciou, porque depois tiveram que cortar, né? Teve uma denúncia, acho que para o CONAR, acho que teve isso. Então, o que acontece? Desculpa, Gisele é minha esposa. Então, é que ela está presente entre nós, entende? Não sai da minha cabeça, se bobear está ali me olhando. Então, nesse caso, o que, rapaz? Nem toda mulher é boazinha não, a minha é um perigo. Então, a respeito disso, quantas vezes ela me dá medo, parece que ela está vendo minha alma, eu estou amarrado. Então, nesse caso, está rindo, o quê, tio? Aí, nessa situação, olha como é que são as coisas, né? A respeito desse assunto, você vai vendo que assim, caramba, é uma propaganda de cerveja, cara. Às vezes é uma propaganda de carro, assim, era para ser uma novela, um desenho de criança, entende? Por exemplo, agora está tendo uma discussão aí daquela produtora Pixar, né, que vai ter uma animação para criança que vai ter o primeiro beijo lésbico. Aí tu pergunta assim, para que isso? Não deveria ter nem beijo hétero, pô, é criança, cara. Por exemplo, eu não brinco com meu filho com o negócio de namoradinha, namoradinho, ele é uma criança, entende? Ele precisa ver as meninas como amiguinhas. Quando chega a hora de despertar, eu não preciso avisar, pô. Quando for a hora, eu não preciso avisar, porque o sistema animal dele vai brotar, eu não preciso avisar. Agora, o que a nossa sociedade faz? Desperta uma coisa, pô, que não está na hora, entende? Não está na hora. É como, por exemplo, imagina, né? Aí a criança está se tocando, mas ela não está pensando em sexo, ela está se tocando. Mas aí a mente da mãe ou a mente do pai, que está cheia de porcaria, que eles se encheram a vida toda, se é que não estão se enchendo, né? Tira a mãe, seu safado! Pô, se bobear vai prejudicar a vida sexual da pessoa lá na frente. Está dando para entender? Então a gente às vezes coloca na cabeça da criança uma coisa que não está na cabeça dela. E aí, assim, aí você vê, né, algumas questões que são muito complicadas. E se isso está acontecendo num desenho animado, imagina quando você vai ver um filme de classificação 14 anos. E olha que eu tenho 48 e eu estou preocupado com a de 14. Exatamente. Porque aquele caso, quando, assim, eu não sou de dar confiança para que esse pessoal faz, né? Até porque a gente acaba fazendo propaganda reversa. Mas observe bem como é que são as coisas. Olha como é que o mundo é doente. O que está em questão não é uma cena
em que o diretor de uma escola fala para 2 adolescentes masturbarem. A questão não é essa. O que está em questão é que os atores que interpretam as personagens são menores de idade. Ou seja, quer fazer? Fizesse uma simulação com adultos vestidos como criança. A dramatização ela possibilita isso. Tanto que é quando você vê peça na igreja, está um lugar assim igual, mas só pelo imaginário a gente vê na peça, a gente já vai com o imaginário para outro lugar. Então daria para fazer, mas aí acontece, está a criança ali interpretando o que está fazendo o negócio. Poxa, então você olha uma situação dessa, aí detalhe, você vai reclamar, pronto, você é radical, é isso, você é aquilo outro, tudo tal. Então esse é o mundo que a gente está vivendo, né? Agora, pergunta se esse pessoal quer deixar os filhos deles expostos a isso. Os filhos deles estão sendo treinados para ser a próxima liderança. Por exemplo, olha a mentalidade da Xuxa e olha a vida da Sasha. Deu para perceber? Pode ter mérito da Sasha aí? Tem, claro que tem. Mas eu pelo menos observo que assim, o pai e a mãe tiveram algum tipo de preocupação também com a formação dela. A gente não vai botar tudo na conta dela, entende? Então você olha para a situação em que assim, a gente vive, né, um tempo bastante complicado. Tudo está sexualizado. Por isso fica difícil lidar com alguém sem, de alguma forma, ser remetido a um pensamento relacionado ao sensual ou ao erótico, ou a coisas do tipo, considerando o modo que as pessoas lidam umas com as outras, pelas propagandas que nos assediam e assim por diante. Então você vai ver que assim, as brincadeiras, as músicas, tudo, cara, tudo, parece que não existe outra coisa na vida. Então, por exemplo, a maioria dos filmes, a maioria das músicas, a maioria das piadas, a maioria das conversas, você passa numa esquina assim, tem 3 caras conversando, vai ver o assunto. Você passa assim, tem 2 meninas conversando, você vai ver, aí ele, assim, é incrível, parece que não existe, por exemplo, concurso público, parece que não existe aula de karatê, parece que não existe nada. Então aí você olha, por exemplo, para uma situação dessa e observa que o que fazer então, já que você está no mar de águas turvas, você precisa aprender a navegar nessas águas. Aí eu lembro da frase da Maju Coutinho: o choro é livre, é o que tem. Que tal você aprender a substituir pensamentos? Pouco a pouco você vai selecionando o que apreender para estar pensando continuamente. É você que tem que procurar. Lembra quando eu falo sobre o algoritmo? É você que tem o seguinte: pô, peraí, essa pessoa tem esse papo, esse canal do YouTube tem esses vídeos, esse irmão tem essa conversa, essa irmã é assim, assim, assim. É como, por exemplo, eu mesmo, né? Eu tive uma instrutora numa academia que eu malhei, que ela era lésbica. Eu não sabia. Mas, gente, pensa numa mulher bonita, muito bonita, mas o modo que ela me tratava não me remetia para nada. Tá dando para entender? Parecia que eu estava conversando com o Michael Jackson, entende? Uma coisa mais ou menos assim. Claro, pressupondo que você não se sinta atraído pelo Michael Jackson, não sei. Então o que acontece? Não, nunca se sabe. Então, nessa situação, o Fernando no Rio não. Aí nessa situação, desculpa aí, foi mal, Fernando. Então, é porque ele deve saber quem é Michael Jackson. Marquinhos sabe. Então, nesse caso, observa bem como é que são as coisas. Aí a respeito desse assunto, aí isso eu também não sei não. Então, vocês estão cientes, hein? Eu tenho o filme dele. Ah, o filme dele? Então tá bom. Até eu mudei, falei. Então, observa bem, né, que assim, para tanto, alimente-se do que é verdadeiro, com o que vai lhe tornar mais nobre, com a justiça, com a pureza, com o que é amável, com o que é louvável e com o que é virtuoso. Então, que eu e você possamos fazer todo o esforço possível, inclusive colocando outras coisas na nossa cabeça, certo? Contando com Deus, obviamente, nessa nossa batalha,
contra os pecados sexuais, por amor a Deus, pelo fato de entendermos que Ele merece isso e muito mais. Amém? Né? Então, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4:8. Beleza?